Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 16. Segundo livro dos Reis, capítulo 16. Só para dar rima, não é? Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A palavra de Deus diz assim: No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para a guerra. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou os judeus de Elate. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, terceiro rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Assíria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, e o rei da Assíria subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e viu o altar que estava em Damasco, e enviou o rei Acás ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei viu o altar. O rei chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, removeu de diante da casa, de entre o seu altar e de entre a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: No grande altar, queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes, e removeu de cima deles a pia, e tirou o mar de sobre os bois de bronze, que estavam debaixo dela, e o pôs sobre um pavimento de pedras. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, à medida em que consideramos esse texto. No nome de Jesus. Amém. Só um pequeno rascunho só de como que está dividido esse texto. Nós temos duas introduções. Uma dos versos 1 e 2, que é a introdução clássica. A segunda também é clássica, mas às vezes mais a primeira,
que só fala o tempo e a origem, de onde que ele vem, quanto tempo reinou. E a outra introdução foi o que ele fez, as suas más ações. Porque ou foi parecido com Davi ou não foi parecido com Davi. E aí começa a ação, a partir do verso 5, em que Síria e Israel cercam Judá, mas não vencem. E aí isso acontece nos versos 5 e 6, verso 7. Acaz pede ajuda à Síria e paga tributo. E aí a Síria aceita o tributo e ataca Síria e Israel. Acaz vai a Damasco para falar com Tiglat e vê um altar, anota tudo e manda para Urias. Urias monta tudo conforme o modelo, Acaz retorna, vê, se aproxima e sacrifica nele. E ele faz mudanças nos móveis e utensílios. Acaz descreve como quer que o novo altar seja utilizado. Acaz altera partes do templo para agradar ou não desagradar o rei da Assíria. E fim, diz que ele morreu. É muito comum no livro dos reis, você não vê o escritor dos reis, o primeiro e o segundo livro, você não vê ele falando assim. Quando a gente conta alguma coisa, a gente já conta assim: você sabia que fulano fez isso? Você já está mostrando desaprovação. Então a gente costuma fazer desse jeito. Tem outros livros da Bíblia que fazem isso. No livro das crônicas, os nomes são mais com tinta mais forte. Mas no livro dos reis, não. Ele é um descritivo. Ele fez isto. E somos nós que devemos saber por que Deus deu um pau no povo dele, até dizer chega, o norte e o sul. Você vai vendo o que foi feito e só nos é descrito. Mas não significa que está tudo bem. Mas é uma descrição, ok? Então é isso. Tem mais coisas sobre Acaz no livro das crônicas. Eu tentei não colar, mas é difícil, né, não colar. Porque esse escritor quis que o foco estivesse sobre a questão do altar. Por isso que foi esse título aí. Despir um santo para vestir outro. E eu adaptei para despir um altar para vestir outro. Porque parece que esse é o grande foco, a questão do altar. É isso que dá foco aqui. Acaz era um tipo muito estranho. Morreu novo, essas coisas que você faz as contas, vê que ele morreu novo. O reino dele foi um horror. Perdeu mais do que ganhou. Muita gente foi levada cativa na época dele, do norte, ou pela Síria, ou até por Edom. Era um rei que, não sei como é que ele estava lá. Mas é isso, agora a gente vai para a introdução. Se você come muito e gasta pouca energia, engorda. Vocês sabem disso. Se você gasta mais e ganha menos, endivida e empobrece. Você sabe, tem um jeitão. Se você quer ficar rico, cai em ciladas. Se quer ficar pobre, não precisa, as contas já estão acumuladas. Se você não espera esfriar, queima a boca. Para tudo tem um jeito, para tudo tem um modo. Para tudo tem um modelo. Mesmo na ficção, as histórias de ficção, há uma forma, as palavras certas que devem ser ditas, algo que deve ser manuseado, uma roupa que deve ser vestida, para que a energia vá para o lugar certo, para que a vitória contra os inimigos aconteça. Há um jeito certo de fazer as coisas. Mas isso é na vida comum. Na vida comum, a gente não gosta dessa frase de verdade. Há um jeito certo de fazer as coisas. Porque a gente costuma responder assim: tá, eu sei, e daí? Eu não quero fazer. Não é? Há um jeito certo de fazer as coisas. Tem frase mais ofensiva a um ser humano do que essa? Especialmente porque muitas tarefas que nós realizamos possuem mais de um jeito de executá-las. Porque mesmo que você não siga o modelo, dá para ir em frente. O óleo do carro deve ser trocado com 10 mil quilômetros, mas muitos vão trocar com 18 mil, 20 mil. E outros não trocam e vendem o carro. Animais. Afinal, não aconteceu nada com eles, talvez não aconteça nada. Tomei remédio vencido, comprei comida vencida e nada aconteceu. O maço de cigarros atualmente, não foi sempre assim, exibe fotos horrorosas de diversos tipos de câncer
e outras ameaças à saúde masculina. Os fumantes ignoram. Afinal, conhecem gente, sim, que já morreu de câncer de pulmão. Mas eu conheço diversos outros que não morreram e estão bem, claro, segundo os seus padrões de estar bem. Isso é na vida comum, a gente tem essas coisas, não é? Você sabe que há certos modelos, você sabe que dia a dia, noite a noite, o que é para dormir, o que é para ficar acordado, mas você é capaz de dizer, não, eu sou da noite, e vou até umas 4 da manhã, depois durmo até as 2 da tarde, eu sou assim. Então, você pode achar que é assim, mas o seu corpo vai reagir. Ele vai te contar alguns segredos algum dia ou outro. Agora, quando o assunto na Bíblia é adoração, quando é governo da igreja, você abre as primeiras páginas da Bíblia e já descobre que Deus não aceitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. E não está lá escrito por quê. Mas você sabe que alguma coisa tem um como devia ser feito, ou de algo que devia ter feito. A gente não tem notícia, mas vai falar que nem Chicó, só sei que é assim. É para fazer. No livro de Êxodo temos a estipulação com relação à construção do tabernáculo e depois do templo, mais tarde. Como Deus disse, segundo o modelo que te foi mostrado, Moisés. O primeiro e o segundo mandamentos revelam o cuidado especial de Deus com relação à forma da adoração. No incidente do bezerro de ouro, vê-se que a adoração ela não pode ser oferecida meramente conforme os nossos próprios valores e interesses. A história de Nadab e Abiú no livro de Levíticos, quando eles são mortos por Deus, porque apresentaram um fogo estranho, eles não seguiram o modelo. Ou então a rejeição de Deus à adoração não prescrita de Saul, Deus declarou: obedecer é melhor do que sacrificar. Avançando na história, a rejeição de Jesus à adoração farisaica, porque era segundo a tradição dos anciãos. Estava errada a forma, estava errado o conteúdo. Tudo isso indica uma rejeição da adoração oferecida em conformidade com valores e orientações diferentes daqueles especificados nas Escrituras. Porque isso tem muito mais peso do que qualquer outra coisa que você faça na vida. É por isso que nesse texto, hoje, nós veremos que mudar a adoração é mudar para uma vida de derrotas. Mudar a adoração é mudar para uma vida de derrotas. É isso que acontece no reino de Acás. Ele muda a adoração e a sua vida é de derrotas uma atrás da outra. Deus age sempre assim? Não sei, mas eu não vou pagar para ver. Essa expressão, despir um santo para cobrir outro, ela é utilizada quando você tenta resolver um problema e arruma outro. Foi o que Acás fez. Ele despiu um altar para cobrir outro. Ele despiu o altar de Deus, se desfazendo do ouro, da prata, se fazendo vassalo para a Síria, em troca da força militar daquele país, contra os seus inimigos, Síria e Israel. E ele cobriu o seu altar, cópia do altar que viu em Damasco, na época que Tiglat matou Rezim, rei da Síria. A vida do rei em Israel e em Judá deveria ser guiada pela Escritura, e o modelo já havia sido dado no livro de Deuteronômio. O rei deveria saber disso. Deuteronômio 17 diz assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. O rei era o único que tinha uma cópia da Bíblia. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Esse é o modelo do que estava escrito, e o rei tinha uma cópia disso.
Esse é o modelo rei. E o modelo de adoração de todo o povo de Deus, incluso o rei, também fora dado a Moisés no livro de Êxodo. Eu vou destacar duas passagens só de Êxodo 25 e Êxodo 26. Uma frase que diz assim: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E Êxodo 26, levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Há um jeito certo de fazer as coisas na adoração. Isso também parece ofensivo, não parece? Porque tem hora que a gente quer adorar a Deus com mais liberdade, sabe? Sem amarra, sem modelo, sem me dizendo o que eu tenho que fazer. Tem hora que eu quero ser livre, Adonai. Não posso, meu Senhor. Agora deu até um negócio no coração. Tem hora que a gente quer só isso. E Deus continua dizendo para nós hoje: há um certo jeito de fazer as coisas na adoração. Mas, semeadores, ouvintes, eu quero perguntar para vocês: a quem que você recorre quando a vida fica difícil? Na televisão eu já sei, nas novelas, nos filmes, eu chego em casa e boto um uísque. Gente, não tem coisa melhor. O mundo fica desse tamaninho, ó. Reduz as preocupações, álcool. Gente, álcool reduz o mundo a proporções mais engolíveis. Eu sou ensinado isso o tempo inteiro. A coisa ficou apertada, a primeira coisa que eu faço é um drink. Ou, sei lá, eu brigo com alguém, chuto o gato, bato no cachorro, ou nos filhos. A quem você recorre quando a vida está difícil? Um remédio? Às vezes o remédio está em alta, né? Fármacos são uma bênção, não são? Você recorre ao remédio. Ou uma viagem. Eu preciso descansar. Eu preciso sair. Uma pessoa. Você já liga para alguém. E fica 4 horas no telefone. Eu não sei como é que a pessoa consegue. Ou elege um pet. Porque pet, gente, pet sabe. Ele te entende. É só você olhar para a cara dele que você sabe que ele te entende. Ele olha para você e ele sabe do profundo da sua alma o que está passando. Leandro, você vai ter um gato ainda. Às vezes, você só quer mudar e fala assim: já sei. As coisas estão difíceis, um empréstimo vai me ajudar. Ou um sinal, um milagre, eu preciso de um milagre. Gente sem vergonha sempre pede coisas mais fortes. Quando você pede milagre e sinal, a sem vergonhice está lá batendo lá em cima. Porque não é nada daquilo que eu deva mudar em mim mesmo. Nenhum arrependimento, nenhuma confissão. É alguma coisa externa que Deus deveria me dar e não me deu. Por isso que a gente lê o texto da inveja dos pecadores, né? A gente fica olhando para os outros e achando que você tem certos direitos, entende? Na verdade, é muito comum recorrer a cada um desses itens, ou a todos eles. Mas mesmo depois de falar com amigos, quem é o seu recurso definitivo? O rei Acás estava pressionado. Já tinha apanhado da Síria, já tinha apanhado de Israel, já tinha apanhado de Edom, da Síria de novo, de Israel de novo. Não tinha uma vez que ele entrou numa briga, é que elas não estão aqui, mas ele apanhou de todas. Greves, tumultos, ofensivas contra seu reinado, ameaças externas e internas, ele estava sob pressão. Sempre que você estiver lendo essas histórias, pensa, eu imagino que você nunca deve ter sido rei, né? Alguém já foi rei? Mas mesmo que você não seja rei, ouvinte, você pode pensar como o senhor do seu domínio. Você tem um domínio, não tem? Pode ser aquela gaveta que sobrou para você, homem. É o seu domínio. Aquela gavetinha que sobrou para você. Pode ser o controle remoto. Este terreno é meu. Alguma coisa você tem domínio sobre. E aí, de repente, vem as notícias. A diarista não vai voltar. E eu já vi que isso é um problemão aqui em Brasília, não é? Todo mundo pergunta para uma diarista.
a diarista não vai voltar. Tumulto no condomínio. Já pensou? Consegue imaginar isso? Tumulto no condomínio? Invasões e assaltos às casas das 700. E até de apartamentos. Ameaças externas. Desemprego, inveja, cobiça pelo seu cargo. Se você mora em Brasília, tem sempre alguém torcendo para você ou morrer ou aposentar. É o seu cargo que eu quero. Você sabe disso. Tem uma fila de gente olhando. Eles sorriem para você, mas você nunca sabe. Parece o sorriso de filme mexicano, né? Ele tira o chapéu, sorri para você e atira de dentro do chapéu. Você nunca sabe. Essas ameaças externas, inveja, cobiça pelo cargo, mudanças políticas fazem até você desejar que o candidato que você detesta fique. Porque é a sua segurança. É o seu permanecer. Ameaças internas, ansiedade, insegurança. Quem sou eu em meio de tudo isso? Cansaço. Ou até desejo que simplesmente tudo deixe de existir. A quem você recorre? A gente costuma desejar que ao recorrermos a Deus seja assim, num passe de mágica. Deus corrija os males externos e internos. É por isso, e assim, é um achômetro de pastor, é por isso, em geral, eu creio, que as pessoas não recorrem tanto a Deus. É por isso que as outras coisas dão mais ibope. E você recorre menos a Deus, porque você já sabe. Você fala com Deus, Ele não faz. Você já explicou para Ele, eu só quero que tire essa pessoa. E Ele não tira. Eu só quero que o Senhor vença o pecado em mim. E Ele não vence. Talvez por isso a gente fale pouco com Deus, porque você fala e não adianta. Porque você tem um jeito como você acha que Deus deve responder. Deus não tem uma ruga de preocupação com o seu acha. Ele não vai mexer na agenda dele 1 milímetro. Você vai se encaixar na agenda dele. Só que quando isso acontece, quando aconteceu com Acás, a quem ele recorre? Talvez por isso, mesmo chamando de Deus, nós escolhemos de verdade adorar uma força, uma energia, mas alguma coisa que a gente possa pelo menos aprender a controlar. Alguma coisa que eu faça algo e dê resultado, para que essa força penda para o meu lado. Afinal, você já aprendeu que tudo é energia, não é? Aqui em Brasília ainda, você fecha uma porta de carro, você sente energia. Sempre dá um choquinho. Então você sabe que tem energia envolvida. Isso explicaria muito da magia que esperamos ao mudar a adoração. Mudar os móveis de lugar, copiar o altar de outro povo, imitar o comportamento de pessoas para que... Eu imito o comportamento dessa pessoa porque para ela parece sempre que dá certo. Gente, é que nem os cópias que todo mundo faz de regime, né? Começa a ver que dá certo para um, aí tal regime entra na moda. Aí outro regime entra na moda. Então você vai indo, copiando altares de um e de outro, para ver se funciona. E aí você começa a importar isso para a sua adoração. Porque você fala com Deus, o negócio demora, ou então Ele não dá, Ele não te atende. Aí você começa a olhar para o lado. Rapaz, o cara nem gosta de Deus, ele recebe uns negócios aí, cara. E se eu fizer parecido com Ele? Se eu fizer igual ao que Ele faz? Tem gente até que resolve perdoar e orar, porque as coisas neurológicas entram mais no lugar, sabe? Dá uma endorfina diferente e você melhora. É o famoso eu perdoo porque vai me fazer bem. Falei, meu Deus do céu, é lixo de adoração. Deus não fala o que você deve fazer em cada detalhe da sua vida, das diferentes áreas do existir.
Mas as pessoas ficam fazendo essas coisas. Senhor, devo fazer medicina ou letras? Me ajuda, Deus. São os pais respondendo, é assim, faça medicina, dá mais dinheiro. Agora, quem não é da família é mais irresponsável, né? E responde, faz o que você gosta. E que os pais diriam, deixa de ser besta, vai fazer medicina. Letras, vai ser professor? No máximo. O fato é que na Bíblia nós temos princípios gerais, e a partir deles, de algumas orientações que Deus dá, nós nos conduzimos da melhor maneira que nós pudermos. Deus não dá detalhes sobre como construir casas ou que tipo de casa, se você compra ou não compra carro, se você faz ou não faz plano de saúde, se você aceita ou não aquele emprego, se inscreve ou não se inscreve naquele concurso. E a gente aprende que a maioria das coisas está em aberto. E aí você pode pensar como Acás e achar que o culto e a adoração também estão em aberto e que ele pode conduzir como ele bem entender, mesmo com o modelo expresso, escrito para ele em Deuteronômio e em Êxodo. Quando o assunto é culto a Deus e adoração, e o governo da igreja, Deus deu mais detalhes, limitando a iniciativa da vontade humana. Deus fez assim. No livro de Atos dos Apóstolos e no livro de Hebreus, no Novo Testamento, distantes mais ou menos uns 700 anos deste evento da nossa história com Acás, ainda se comenta em Atos e em Hebreus a importância do tabernáculo e o templo terem sido construídos segundo o modelo que Deus dera a Moisés no monte, algo que Acás completamente desprezou. Apelar para uma força maior, no caso, apelar para Tiglat-Pileser, fazia sentido para Acás, em termos de alívio imediato. Aliviou Judá da pressão do norte e do leste. Mas quais foram os efeitos dessa atitude? Gente, eu vou deixar de lado umas coisas aqui, porque eu dei uma lidinha em crônicas, entendeu? E um pessoal meu me contou lá que o profeta Isaías, ele foi levantado por Deus para falar com Acás. Não está aqui. Então, só um pessoal que falou. O profeta Isaías foi falar com Acás. E Deus, por meio do profeta Isaías, garantiu ao rei que a Síria e Israel não o venceriam. A gente está sabendo disso. Mas agora você olha para Acás e fala assim, bom, Acás deve ter ficado muito grato a Deus e deve tê-lo adorado no seu santo templo, projeto dado pelo Criador dos céus e da terra, a Moisés, por tê-lo poupado. Não foi isso? Não. Acás fechou a casa do Senhor, roubou as coisas de lá. Aí se fala, mas o profeta não falou para ele? Falou. A gente está sabendo, mas assim, nesse texto, só olha, eu só quero dar uma piorada na figura de Acás, entendeu? É só isso, eu só quero falar mal dele. Falar assim, Acás ainda teve essa ação de Deus em favor dele. Não. O que Acás faz foi tirar as riquezas do templo para pagar tributo a Tiglat-Pileser, pedindo que ele o salvasse. Gente, essa palavra no Antigo Testamento, salva-nos, ela é tão especial. Ela é tão especial. Acás fechou as portas do templo, abandonou o modelo dado por Deus. Ele corrompeu a adoração com a introdução de um altar de um design estrangeiro. E fez alterações no templo para não parecer desagradável ao rei da Assíria. Não dá para saber exatamente o que era desagradável para ele, a gente não encontra nem no lado dos registros da Assíria, nem do lado de cá, mas alguma coisa o rei não gostava, sabe? Vê uma figura importante aqui na semeadura e fala assim, gente, vamos tirar esse púlpito aqui, colocar um negócio só de acrílico, porque vê uma pessoa aí, ela não gosta. Ele fala assim, palhaçada é essa? Que isso? Ele fez isso. Ele mexeu em algumas coisas porque o rei da Assíria não gostava.
O adorador Acaz vivia pelo padrão dos outros, daí o julgamento que é dado sobre ele. No contexto mais amplo do livro dos reis, esse capítulo é importante porque mostra como é que Judá, o reino do sul, está seguindo os mesmos passos do reino do norte. Os mesmos passos. O reino do norte está para cair. O próximo que for pregar provavelmente já vai levar o reino do norte embora. Mais uns 100 e poucos anos, o reino do sul vai também. Está seguindo os mesmos passos. E sabe de uma coisa? Aquele meu pessoal do Isaías falou o seguinte: os capítulos 7 a 12 de Isaías, eles são uma seção do profeta que diz respeito a como o povo de Deus vai reagir. Eles vão confiar em Deus ou nos poderes políticos. Era uma hora difícil. E o profeta está lidando em nome de Deus com reis assim. Você vai confiar em Deus ou nos poderes políticos? E Acaz tomou sua decisão. Manda recado para Tiglat-Pileser: eu vou pagar tributo, eu quero recorrer a ele, salva-nos, salva-nos. Aliás, meu pessoal falou o seguinte ainda de Isaías: quando Acaz recebeu a visita do profeta Isaías, Isaías falou para... Olha, gente, não é todo mundo que fala isso. Isaías, o profeta, falou para Acaz: Acaz, pede um sinal de Deus. Olha isso, gente. E Acaz falou assim: eu não vou fazer isso, não vou tentar Deus. Parece religioso, não parece? Safado. Gente safada, crente safado é assim. Parece religioso e faz tudo o contrário. Parece que ama a Deus e o serve, mas faz tudo ao contrário. Mas mesmo assim, Deus falou assim: Isaías, diz para ele que ele vai ter um sinal mesmo não tendo pedido. E o sinal é esse: a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Uau! Esse foi o sinal dado. Como você, semeador, responde às ameaças iminentes? Como é que você responde? Vocês vão chamar qualquer situação de conspiração, de golpe, de entreguismo? Vocês vão ficar sempre com medo da China, da Coreia do Norte, da Rússia, da esquerda, da direita? Vocês acham mesmo que nós precisamos de um Brasil paralelo? O que mais você teme, afinal? Que os comunistas engulam seus filhos? Ou você vai temer o Senhor Deus? Era sempre isso que estava na pauta. A casa estava em apuros e rejeitou a adoração a Deus nos moldes dados por Deus mesmo e apelou por ajuda à Síria. Salva-nos! Salva-nos, um dos termos mais importantes. Ele veio a ser transliterado no Novo Testamento como Hosana. Salva. Acaz não agiu como um crente da aliança. Ele não se lembrou que Deus é Senhor dos exércitos e que já salvara o seu povo maravilhosamente. Estevão, no livro de Atos, sabia dizer todos os eventos em que Deus atuou e livrou o seu povo, porque Deus sabe livrar, não? Acaz agiu mais como um político astuto que está sempre fazendo e desfazendo promessas em seu benefício somente. O comentarista Ralph Dale diz assim: Acaz vende seu direito de primogenitura logo no início. Eu sou teu servo e teu filho. Como é que alguém diz isso? Eu sou teu servo, Assíria, e teu filho. Como é que alguém diz isso? Porque no segundo livro de Samuel, capítulo 7, diz que o rei davídico será filho de Deus. Acaz repudia a aliança davídica para lamber as botas de Tiglat-Pileser. Sabe de uma coisa? Você não precisa ser um especialista em ameaças e nem um capacho. Você precisa confiar em Deus. Faça o que Ele ensina em sua palavra e deixe Ele cuidar dos rumos da história. E saiba de uma coisa: é possível que você seja afetado.
Às vezes o nosso medo é mais da própria pele, não é? Não é nem do povo de Deus. Gente, está lá em Crônicas, eu vou contar só esse pedacinho, porque é horrível no reino de Acás. A Síria e Israel já haviam batido várias vezes no nosso menino Acás, vencido guerras, e algumas vezes levando 100.000 pessoas, em estado de humilhação, alguns levados nus. A grande humilhação para um judeu. A coisa era feia, não era bonita não. E sabe, é possível que você seja afetado no meio dessas coisas todas, no meio das grandes ameaças, é possível que nós sejamos afetados, mas Deus está cuidando de tudo. Você acredita que havia pessoas fiéis na época de Acás, fiéis a Deus? Ou que havia pessoas fiéis a Deus no reino do norte? Sim, havia. E sabe o que aconteceu com aquelas pessoas por causa da loucura dos seus líderes? E da maioria do povo que gostou de viver sem confiar em Deus? Elas padeceram, elas foram presas, foram mortas, foram deslocadas de suas terras para outro país, foram humilhadas. Pode ser que nós passemos por coisas parecidas, por causa da loucura dos nossos líderes. Mas sabe de uma coisa? Elas continuaram a crer que Deus era o seu santuário, era o seu altar de proteção. Acás e muitos do povo, eles escolheram um caminho de tropeço e cativeiro. Mas os que confiaram em Deus sabem que Ele é o Senhor da vida. Sabiam e sabemos, Ele é o Senhor da vida. Relembrando Abraão, quando vai oferecer o seu filho em sacrifício, o livro de Hebreus conta para a gente o que estava lá no íntimo de Abraão, que é o Espírito Santo nos contando. Ele sabia que ainda que morresse seu filho, Deus o traria de volta à vida. Todos que sofrem por causa dessas coisas têm essa mesma certeza. Ainda que a gente morra, Deus é o Senhor da minha e da sua vida. Que caminho, semeador, você vai tomar? Você vai ficar olhando para qual igreja tem um altar que funciona? Ou em qual delas você sente a presença de Deus? Ou vai buscar médiuns evangélicos com suas palavras de profecia? Muita gente anda em busca de palavra de médiuns em vez da palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, isso significa destruição iminente. E essas pessoas vão acabar, como disse o profeta Isaías, amaldiçoando tanto os governantes quanto o próprio Deus. São os crentes que, oprimidos no seu coração, ainda querem se ancorar num monte de opiniões e não falam com Ele. Não se amparam na palavra de Deus, mas buscam os especialistas de plantão. Vão para outras propostas religiosas com aquela petulância. É como a petulância que eu tenho visto especialmente de presbiterianos que se convertem ao catolicismo. Tem havido uma guerra não tão velada mais no Instagram, e está sendo falado bastante. Não, eu vim de lá, eu sei como é. Aí você fala assim, que legal, que bom que você esteve lá e sabe como é. Porque essa é uma das frases mais idiotas que eu já ouvi. Porque eu sei como é lá, eu vim de lá, sabe nada. É como as pessoas que experimentam, que têm péssimas experiências de casamento e falam assim, eu sei como é que é esse negócio de casamento, eu já estou no meu 3º, eu sei como é que é isso. Aí você fala assim, então, deixa eu te contar, você não sabe. Você viveu alguma experiência muito diferente do que seja aquilo que Deus ensina. Tudo que você soube até agora é como não é uma igreja, como não é um casamento. Sigamos com confiança, porque foi prometido o Emanuel, Deus conosco. Hoje já não é mais uma promessa para o futuro como foi para Acás. Esta promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Para nós hoje já é uma promessa cumprida no passado, com efeitos até hoje. Jesus, Ele é o templo entre nós. É por isso que o evangelista João disse no capítulo 1 do Evangelho de João,
que Jesus habitou entre nós. Ele é tanto o modelo como o lugar. Ele é o modelo e ele é o processo na adoração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem ser por intermédio dele somente. Ele não incluiu a sua mãe. É por intermédio dele somente. E se você não confessar a Jesus Cristo com a sua boca como seu Senhor e Salvador, você não tem vida. Se você se mantiver rebelde contra Jesus Cristo, o modelo que Deus usou para salvar, sobre você permanece a ira de Deus. Esse é o modelo que é dado para nós até hoje. Acás escolheu mudar o modelo de adoração para rejeitar as palavras de Deus. O que você vai fazer? Você também quer mudar as palavras de Deus para poder fazer um altar conforme o modo como você acha que Deus deve trabalhar ou responder a você? Ou mesmo que isso seja custoso para você, você está disposto a dizer: Senhor, Tu sabes. Essa é a verdadeira adoração. E na verdadeira adoração nós estamos acostumados a dizer: em Cristo nós somos mais que vencedores. Acaso não sabia disso? Ou ele não quis saber disso? Estava escrito para ele também, das vitórias do seu Deus. Está escrito para nós da vitória definitiva de Jesus Cristo em nosso favor. Essa é a verdadeira adoração, é o verdadeiro modelo. Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Vem à esquerda, vem à direita, vem ao meio, venha de cima, venha de baixo. Eu sei que nós seremos afetados. Pode ser que nos alcance também. Pode ser que nós padeçamos por líderes estúpidos. Mas o Senhor Deus é o Senhor da minha e da sua vida. Acás escolheu não querer saber disso. E o resultado para ele? Morte em vida e finalmente a morte. É por isso que quando Jesus fala que a vida que Ele dá é vida abundante, se você escolhe viver só com medo, e na hora de Deus, a quem que eu vou recorrer? A Ele somente, porque é Ele que vai acalmar o seu coração e te fazer enxergar o que você deve. Não é à toa que uma vez ou outra na Escritura, um profeta diz: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E aí você vê uma miríade de milhares de anjos. E aí você vê o exército de Deus como é imenso. O exército de Deus que pode contar com um vírus de uma bactéria, que ele pode dar só o comando para um vírus, um só, e morrer toda a humanidade. Esse é o Deus a quem nós servimos. Era o Deus a quem Acás servia, mas que ele vira as costas para ele e começa só a invejar modelos de adoração, modelos de altar, estética, externo. Vamos pedir ajuda ao nosso Deus, porque o modelo já foi dado, Jesus Cristo, o vencedor de tudo. Vamos orar? Bom Deus e Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado por esse modelo de adoração, que é em Jesus Cristo, Teu Filho, o templo, no qual nós somos colocados como pedaços dessa parede. Bendito seja o Teu santo nome por esse modo de adoração. Obrigado por esse processo, por esse sacrifício definitivo feito em nosso lugar, lá naquela cruz. Obrigado porque apenas crer no Teu Filho e no que o Senhor fez é tudo o que o Senhor pede em termos de projeto de adoração. Guia-nos, Senhor, para termos não só plena confiança no modelo que o Senhor tem, mas para não nos assustarmos com tudo mais que acontece ao nosso redor, para não nos assustarmos e recorrermos a outras coisas mais imediatas. Perdoa, Senhor, o nosso imediatismo, quando nós queremos resolver coisas para agora e deixamos de lado que o Senhor quer resolver as coisas para sempre.
E o Senhor fez isso. Perdoa-nos, Senhor, por não crer nisso. Por algumas vezes deixar o coração solto e olhando para os lados e invejando outros altares. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na Tua palavra, nessa simplicidade de simplesmente saber que a Tua voz está sendo manifestada aqui, na Tua palavra. Ajuda-nos a recorrer ao Senhor sempre em oração. Ajuda-nos a viver a vida cristã como um só corpo, nesse uns aos outros, como o corpo de Cristo. O modelo está dado e nós bendizemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor nosso Deus.